Eu não conheço meu pai. Quando eu tinha 12 anos, eu já atravessava São Paulo para ir para Barra Funda treinar sozinha. Quanto mais criança dentro do judô, menos criança na rua, eu sou desse pensamento. Eu comecei o judô na escolinha, ensino infantil, de 3 para 4 anos. Eu comecei a fazer balé, judô, música, entre outros. E cada um desses o professor foi chamando para mandar a minha mãe me tirar, porque era torturante eu ir para o balé, para a música. E com o judô foi diferente. O professor chamou a minha mãe para me pôr em um lugar mais sério, porque ali era muito pouco tempo de aula, uma vez por semana. E com 7 anos eu me federei. Fui evoluindo, comecei a disputar campeonato para fora de São Paulo, né? Foi a primeira vez campeã paulista, estudantil, e campeã brasileira estudantil, onde eu conheci o meu técnico de hoje. E ele me convidou para treinar aqui em São Bernardo, para fazer a preparação para o sul-americano, que ia ser uns 3 meses depois, e eu fiz toda a minha preparação aqui. Foi muito bom para abrir meus olhos em relação a isso. Eu via todo mundo se matando de treinar, via fazendo dieta, um monte de coisa, só que tinha 12 anos, então ainda tinha muito que aprender. Ela era uma menina, como pode dizer, carente, mas não era carente no sentido de recursos, essas coisas, não. Ela era carente de alguém e falar pra ela algumas coisas, entendeu? E aí eu era técnico da equipe toda, e aí as poucas coisas que eu orientei ela deu muito certo. Ela percebeu que ela precisava daquilo. Desde então a gente não se separou mais, né? Continuou treinando comigo bastante tempo. Em 2015 eu já comecei a receber, né, um salário estudantil, uma bolsa estudantil. No final do ano de 2015 eu fiz minha primeira seletiva para a seleção brasileira, fiquei em 7º lugar. No ano seguinte eu entrei, né, eu fiquei em 3º nessa competição, entrei para a seleção e no meio do ano de 2016 eu era líder do ranking, estava indo para o Campeonato Pan-Americano. Eu fui evoluindo, no final desse ano de 2016 eu fiz outra seletiva que eu fui campeã. Comecei a fazer circuitos europeus, fui para a Turquia, para a Croácia e todos eles eu estava indo super bem. Eu fui campeã, vice no outro, aí eu fui para a Alemanha, fui campeã de novo e estava muito bem no ranking internacional e no ranking nacional. Fui convocado para o Campeonato Mundial, no qual eu fiquei em 2º lugar. No começo do ano de 2018 eu comecei a participar de algumas competições pelo sênior, algumas convocações pela seleção principal. E uma delas foi os Jogos Sul-Americanos, que é a terceira, né, na decrescente vem Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e Sul-Americanos. Eu fui convocado para essa competição, eu fiquei em 2º lugar. Em 2019, campeã do Troféu Brasil, da Taça Brasil, campeã do Brasileiro, estou classificada para o Campeonato Brasileiro Sênior. Ela já está numa fase de se aprimorar, né? Eu observando ela lutar, eu fico bem satisfeito. Eu percebo que ela tem uma maneira de lutar avançada. Ao mesmo tempo que eu acho bem legal, eu acho que é uma responsabilidade grande, né? E me cobram isso, tem gente te olhando, que tá se espelhando em você. Se você não treinar, eles vão achar que também não precisa treinar e vai ganhar. Muitas dessas crianças que hoje se espelham em mim vão estar daqui uns dias no meu lugar. Então eu vejo muito como responsabilidade. Eu larguei minha casa com 14 para 15 anos para correr atrás do meu sonho. Quando eu tinha 12 anos, eu já atravessava São Paulo para ir para Barra Funda treinar sozinha. É difícil quem não tem um pai, uma mãe ali por trás para pegar firme e chegar, né? Os pais têm que apoiar, têm que levar para as competições, têm que às vezes acordar cedo no frio para levar para a competição. Investir, às vezes é difícil. Até os meus 14 anos, a minha mãe foi em todas as minhas competições, ela sempre me acompanhou. Então os pais é muito fundamental também na formação dos atletas, né, de hoje em dia. Eu sou filha única, na verdade, é só eu e minha mãe em casa. Eu não conheço meu pai. Assim, a minha mãe é minha família, né? Eu digo assim, né? Meu avô, a minha avó, meus tios sempre apoiou muito, sempre ajudou muito. Às vezes minha mãe não conseguia chegar a tempo de me levar para o treino, eles levavam, cuidavam de mim para minha mãe e viajar, então eles sempre foram bem presentes, mas sempre foi eu e minha mãe e vai continuar assim por muito tempo, né? Até quando eu casar, acho que ela vai junto. E ela faz tudo pra mim, sempre foi assim, se eu tô aqui hoje é por causa dela.
E eu sou muito grata à minha mãe, né, que é a minha família. Fui chamada para participar do reality show. Até quem me contou foi o meu técnico hoje, ele perguntou até se eu estava sentada, para eu não cair para trás, e foi bem... Assim, eu fiquei sem palavra na hora. As meninas que estão participando do programa já são adversárias que a gente se enfrenta praticamente todo final de semana, toda competição estadual ou nacional, a gente luta junto, então eu já conheço as meninas. O Thiago eu não conhecia, né? Nunca tive aproximação com ele, nunca conversei, mas ele é muito gente boa, história de vida super interessante, né? Onde eu acho que ela pode chegar é ser campeã olímpica. Esse não é um caminho que eu já passei antes, né? Então a gente está tentando aprender junto aí com as experiências e tal, né? Como que isso vai funcionar. Hoje a minha maior preocupação é a transição da categoria sub-21 para o sênior. Ela foi campeã brasileira sub-21 e foi campeã da Taça Brasil sub-21. São as duas maiores competições nacionais. Ela é uma atleta de nível internacional, né? Tem um currículo assim que dão 3 páginas de competições que ela já ganhou, nacional, internacional. É uma riqueza, né, de currículo dentro do esporte. Ela não tem uma empresa hoje que acredita no sonho dela. Você vê muitas empresas patrocinando outros esportes, né? Principalmente futebol. E eu adoro futebol, sou professor de educação física, mas eu acho que esportes não é futebol. Os esportes precisam de ajuda, né? E, né, a gente luta para que isso chegue na cabeça de quem tem esse poder para dar mais incentivo para as outras modalidades também. Dentro de São Bernardo, hoje em dia, está crescendo muito as escolinhas de judô. Hoje, se eu não me engano, a gente está com quase 500 crianças. E nós temos muitos núcleos aqui, Nova Petrópolis, aqui no CREC Vila Marlene, CREC Baetinha, Tatetos, depois da Balsa. Tem acho que quase 50 crianças lá. Só eu dou aula para quase 50. Nós tivemos participação no Campeonato Brasileiro Sub-13, Sub-15, Sub-21 e vou participar do sênior. Quem eu sou aqui na cidade, né, tudo que eu já conquistei, eu acho que faz parte do crescimento da cidade. Quanto mais criança dentro do judô, menos criança na rua, eu sou desse pensamento, né? Quanto mais envolvimento no esporte, não só no judô, mas como no esporte em si, é menos criança fazendo besteira na rua, menos criança largada, menos adultos dentro de cadeias, prisões aqui um dia. Então eu sou muito dessa parte social também, né? Eu viso muito isso. Não precisa nem ser campeão, não precisa competir, só não tá na rua já tá ótimo pra mim.